quando uma grande tempestade bateu naquele barco. Eles estavam no mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades fica às margens deste mar. Também conhecido como Lago de Genezaré. É um mar de água doce, não é um mar de água salgada. Ali nesse mar, Pedro, Tiago e João pescavam, e outros. Era um mar que tinha 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, uma profundidade de média de 25 a 43 metros de profundidade. Era comum Jesus estar às margens deste mar. Foram muitos os milagres, maravilhas, prodígios, ensinamentos que o nosso Senhor realizou às margens do mar da Galileia. Foram várias vezes que ele com seus discípulos em um barco, eles navegaram pelo mar da Galileia. Para os judeus, este mar não chama mar da Galileia, não chama mar de Tiberíades, nem lago de Genezaré, chama Yan Kinerit, que quer dizer mar Arpa, porque quando você olha de cima para baixo, esse mar tem o formato de uma harpa, instrumento. Jesus, estando ali com os seus discípulos, veio a tempestade, todos nós conhecemos, e Jesus estava dormindo, descansando. Os seus discípulos, por mais experientes que foram como pescadores, enfrentaram inúmeras vezes tempestades, eles estavam atemorizados, porque as águas estavam adentrando, estavam querendo tombar aquele barco. Eles vão até Jesus e dizem: o Senhor não vê que estamos perecendo? Vamos morrer. Jesus, ele dá duas ordens: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Aleluia. O Deus que criou o vento, Deus que criou o mar, Deus que criou todas as coisas, tem poder para dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. É como aquele homem que disse para Jesus: fale somente uma palavra e o meu servo sarará. Não precisa falar muito, se é quem fala é aquele que pode todas as coisas. Ninguém fala como ele, ninguém pode como ele, ninguém faz como ele, ninguém ordena como ele, ninguém realiza como ele, ninguém faz como ele. Ninguém pode, ninguém faz, ninguém ordena, ninguém é igual a ele, ninguém é maior do que ele, ninguém vive como ele, ninguém faz como ele. E ele está aqui essa noite para fazer prodígios e maravilhas. E quando ele faz isso, seus próprios discípulos que andavam com ele dioturnamente ficaram admirados e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Diga: eu fui feito para ele. Ele passa do outro lado. Ele foi ali especificamente por uma causa. A Bíblia diz no capítulo 5 de Marcos que ele desce do barco. Ele não dá mais do que um passo. E o homem veio ao encontro dele correndo. Este homem era um homem aprisionado por legião de demônios. O que é legião? Segundo os exércitos romanos, era de 3 a 6 mil homens. Imagine alguém com 6 mil demônios no seu corpo.
cabe porque é espírito. Um homem que não tinha vida própria, um homem aprisionado que não vivia com a sua família, não vivia na sua casa. A residência dele era nos sepulcros, de dia e de noite gritando. Poderia colocar cadeias na mão dele, grilhões, ele espedaçava tudo, ninguém podia com aquele homem. Mas ali chegou Jesus, o que tem poder sobre todos os demônios, sobre todos os espíritos maus. Aleluia. Se você já presenciou possessão maligna, é coisa horrível quando é muito forte. Pessoas que se arrastam como cobra, pessoas que sobem pelas paredes. Uma vez um pastor falou que estava orando por uma jovem para que o demônio saísse dela, e cada vez que ela abria a boca era um cheiro de enxofre que saía da boca daquela moça. E foi a noite toda orando e os demônios saindo a noite inteira. Nós estamos em uma guerra espiritual. Não pense que nós estamos assim tranquilos, não. Existe uma guerra. Existem principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Eles maquinam contra você, querem destruir a sua vida, querem fazer com que você caia no caminho, querem tirar a luz que brilha em você. Mas a Bíblia diz que maior do que aquele que está no mundo é aquele que está conosco, Jesus Cristo, o Filho do Deus. Este homem saiu ao encontro de Jesus. Ele saiu correndo, ele ajoelhou, ele adorou a Jesus. Mas Jesus bem sabia quem é que estava no comando daquele homem. Nós temos que ter discernimento, saber quem está agindo, se é Deus que está falando, se é o homem que está falando, se é o diabo que está falando, porque ele engana muita gente. Ele vem se apresentando com um sapatinho de algodão, ele não mostra os prazeres ruins da vida, ele mostra as coisas boas para a carne. Mas o Senhor é poderoso quando nós estamos exatamente nessa atitude que os irmãos estão, com o joelho no chão, pedindo graça e misericórdia, enchendo o seu espírito de fortaleza, pelo Espírito Santo. Deus nos dá livramento. Aleluia, glórias a Deus. Este homem veio em direção a Jesus. Era um homem que não tinha Cristo, sem Cristo, vivendo nos sepulcros, lugar dos mortos, sem paz, atormentado de dia e de noite, gritando de dia e de noite, escravizado. Ninguém conseguia prender e controlá-lo. Isso representa a situação do pecador que é preso pelo pecado e pelo diabo. As pessoas que não têm Cristo, elas não estão vazias, nem o corpo é vazio. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou a pessoa está cheia das coisas do inimigo. Não existe casa vazia. Nós temos que ter o discernimento. Todo aquele que não tem Cristo está aprisionado, e todos nós temos o dever de falar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu. Aleluia. Quantos estão esperando a volta iminente de Jesus? Aleluia. Pode ser a qualquer momento. Jesus chegou, deu só um passo para fora. Jesus não andou mais do que isso. Aquele homem veio correndo ao encontro e adorou o Senhor, porque até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Tem ser humano que não reconhece, mas até os demônios reconhecem. Os demônios se prostraram na presença do Filho de Deus e disseram: que tenha contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus estava dizendo:
para o diabo, os demônios saírem do corpo daquele homem. E Jesus pergunta: qual o seu nome? Ele diz: o meu nome é Legião, 6.000 demônios. Legião, porque somos muitos. Imagine uma pessoa atormentada de dia e de noite por 6.000 demônios. Quantos gostam de paz? Quantos gostam de liberdade? Este homem não tinha nada disso. Não tinha paz, não tinha liberdade. Jesus passou de um lado para o outro, atravessou uma tempestade para alcançar este homem que estava aprisionado. Nós também temos que fazer isso no nosso dia a dia. Obviamente que são situações distintas, mas as pessoas que não têm Cristo, elas não estão vazias, elas têm algum agente ali. E nós precisamos, através da palavra de Deus, libertar essas pessoas que estão possuídas por espíritos malignos. Jesus, quando olha para aquele homem e pergunta quem está ali, disse: legiões. E aqueles demônios pediram para que fossem enviados em uma manada de porcos, porque aquela região não era uma região habitada por judeus, era uma região gentílica. Ali havia vários homens que cuidavam de manadas de porcos naquela região. Os demônios não queriam sair daquela região. É a região das 10 cidades chamadas Decápolis, que são cidades greco-romanas. Era um lugar de muita cultura. E havia este homem, que era muito conhecido de todos. Todos tinham medo deste homem. Este homem era um homem temido, porque ele tinha uma força que não era comum. Ele tinha uma força que era autorizada e manipulada por demônios. Já vi casos de pessoas endemoniadas que podem 5, 6, 7 pessoas que não conseguem agarrar a pessoa. É uma força descomunal. E aquele homem era um homem muito temido. Todo mundo conhecia quem era o endemoniado gadareno, mas ele era endemoniado até que Jesus chegou. Quando Jesus pisou o pé ali, chegou a autoridade máxima, aquele que pode todas as coisas. Irmãos, nós como crentes, nós temos que ter uma fé muito viva, porque as pessoas que servem deuses estranhos muitas vezes são mais prudentes do que nós. Pessoas que andam quilômetros e quilômetros e quilômetros para ir atrás de um Deus de gesso, um Deus de barro e Aparecida. Pessoas que fazem romarias, quilômetros e quilômetros. Pessoas que pagam promessa de joelho de deuses estranhos. Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda. Mas o nosso Deus, Ele é vivo, Ele tem boca e fala, tem mão e abençoa, tem ouvido e ouve. Aleluia! Esse Deus está aqui esta noite. Você pode sentir a sua presença. A presença do Senhor é real. Desde que eu entrei, dobrei o meu joelho, eu senti a presença real do Senhor, do bondoso Espírito Santo aqui conosco. Aleluia. Deixe-nos ir naquela manada de porcos. E o Senhor autorizou que fosse aquelas manadas de porcos, ou aquela manada de porcos. A Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. Ele estava pensando se aquele porco, ou aqueles porcos, cada um pesasse 100 quilos, dava 1 tonelada e 600 quilos de porco. Os homens que estavam cuidando daquele porco, se não fossem os donos, estavam agora em maus lençóis, porque perderam a manada de porcos, porque caíram no mar e se afogaram. Eles saíram correndo e foram para a cidade, começaram a anunciar tudo o que havia acontecido. Imagine, irmãos, no lado espiritual, né, aqueles demônios saindo, né? Você vê até
como se fosse naqueles filmes, né? Os espíritos saindo, entrando nessas manadas. Se eram 6.000, só tinham quase 2.000. Foi mais de 3 para cada porco, nem um porco aguentou. Aquele homem, imagine qual era o sofrimento deste homem. Muitas pessoas estão sofrendo, muitos vizinhos seus estão sofrendo, muitos parentes seus estão sofrendo. Eu tinha um tio que já se foi, mas quando ele ficava endemoniado, ele corria para o mato, e chegou a ser da igreja, chegou a ser diácono da igreja, mas era um homem atormentado por espírito maligno, não queria saber de Deus, não queria ouvir a respeito de Deus, coisas terríveis, pessoas que se suicidam, se matam por ser atormentadas, pessoas que não têm paz, não dormem, nem de dia, nem de noite, ouvindo vozes, o inimigo atormentando. Existe um poder sobrenatural para expulsar todos os espíritos malignos, e aqueles que possuem a bênção de Deus está aqui nesta noite para levar aquelas pessoas que precisam de liberdade. Diga bem forte: Deus, Deus, para levar a bênção da libertação para aqueles que precisam. Você está disposto? Porque tem pessoa que quando canta assim: Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, conosco irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Daí fala: irmão, preciso que você vá para o trabalho em tal lugar. Eu? Ué, se Cristo vai, você não vai? Preciso que você vá numa casa expulsar o demônio. Eu? Eu sou mais fraquinho. Não. Se você tem Jesus, há poder na sua vida, e no nome de Jesus há poder. Aleluia. Cantar é fácil, fazer é mais difícil. Eu me lembro uma vez, eu estava na igreja, o pastor chegou em mim e falou: ó, vai você e o irmão João Cruz, vocês vão ali numa casa, o rapaz está com uma faca na mão para matar a família inteira. E aí? O que você fala para o pastor? Vamos lá, Deus deu vitória, resolvemos o problema, mas quem fez a obra foi Jesus. Por mais que nós possamos orar, consagrar, a obra sempre será feita por Jesus. É no nome dele que os espíritos vão embora, é no nome dele que nós somos batizados com o Espírito Santo, é no nome dele que eu estou aqui essa noite para falar a palavra. No nome dele há poder no nome de Jesus. Aleluia. E quando aqueles espíritos maus saíram daquele homem, tudo mudou. Agora ele não era mais aquele homem violento, agora ele não era aquele homem que não tinha noção da vida, agora ele não ia mais morar no cemitério. Você já imaginou, irmão, morar no cemitério? No cemitério eu só vou em época de velório, mas já sai logo, viu? Um dia as pessoas vão para lá, né? Todo mundo vai morrer. Eu espero ser arrebatado com a igreja, né? Porque a morte é nossa inimiga. Mas a pessoa morar no cemitério dia e noite, noite e dia, andar pelos montes, andar sem roupa, todo mundo vendo que você é uma pessoa que não tem solução, mas naquele dia foi um dia especial, foi um dia marcado por Deus. Você já teve esse dia marcado por Deus? Uma surpresa de Deus. Prepare para a surpresa de Deus. Prepare para a surpresa de Deus.
dele. Se você crê nessa palavra, receba, haverá surpresa de Deus. Como é bom, porque nós passamos tantas lutas, tantas dificuldades. Pessoas estavam atormentadas, não tinha mais solução, mas chegou o Rei da Glória. Ele só saiu do barco um passo, não precisou mais de um passo, e o homem veio ao seu encontro. Ele expulsou os demônios foram nos porcos, aquele homem foi liberto, aquele homem tornou a si. A Bíblia diz que viram ele bom, já vestido, ele já estava pronto para seguir Jesus. Olha a mudança, vivia nos sepulcros, atormentado, gritando, fazendo o maior estardalhaço, vivia aprisionado e não tinha nada que prendia esse homem, mas chegou alguém que liberta. Aleluia. Jesus liberta o homem caído, Jesus liberta o homem vil, Jesus liberta o mais vil pecador, Jesus liberta aquele que precisa de paz, de esperança. Dura é a pessoa que não tem esperança, não tem paz, vive angustiado. Em nome de Jesus, receba a paz do Senhor Jesus essa noite. Receba a paz no seu coração. Você que entrou aqui esta noite preocupado, preocupada com as coisas dessa vida, não fique ocioso com essas coisas. Deus cuida de você. Receba a paz em nome de Jesus. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Como é bom servir esse Deus. Eu estou com 57 anos, cara de 43. Faz 57 anos que eu sirvo esse Senhor. Eu só não nasci na hora do culto, porque era meia-noite e 20. Tinha culto essa noite. Se tivesse vigília, talvez. Mas desde pequeno na casa de Deus, Deus nunca me decepcionou. Os maiores momentos difíceis, momentos que parece que vai ser tudo ruim, vai dar tudo errado. Você olha para todo lado e não tem solução, mas de repente vem a resposta de Deus. Deus não te deixa só. Ele está contigo todos os momentos da sua vida. Jesus passou de um lado para o outro para exatamente abençoar este homem. Não foi para outra coisa a não ser abençoar este homem. Jesus não curou mais ninguém ali em Gadara. Jesus não orou por mais ninguém ali em Gadara. Jesus não pregou em Gadara. Jesus só foi para sair do barco e abençoar o homem. Jesus, Ele faz e move muitas coisas para te abençoar, para te ajudar, para te levantar, para te animar. Aleluia! Eu sinto Jesus aqui esta noite. Aleluia! Ele está aqui para animar a sua vida, para te dar a esperança, para te dar a paz necessária, porque aonde Ele chega existe bênção, glórias ao Senhor. Aquele homem estava pronto, vestido, já estava com a mente normal, e as pessoas olhavam para ele e não acreditavam, se admiravam. Não dá para acreditar, é você, não dá para acreditar que é você. Quantas pessoas já falaram isso? As pessoas que viam você lá no mundo: rapaz, mas é você mesmo? Era aquele lá, hoje é você. É, Jesus transforma, e quando transforma, Ele transforma por completo. Aquele homem se prontificou, já foi querendo entrar no barco junto com Jesus. Jesus, espera aí, ainda não.
eu vim aqui e vou te dar uma missão. Você vai para a sua casa, vai para a sua cidade, você vai testificar o que eu fiz por você nessa cidade. Decápolis, eram 10 cidades a leste do Mar da Galileia, a leste do Rio Jordão. Você vai ser minha testemunha. Testifique tudo quanto eu fiz por você. Já foi colocado como obreiro para pregar. Ele saiu do sepulcro, foi liberto, e o Senhor já enviou ele como missionário. Diga, este homem foi o primeiro missionário nas cidades de Decápolis. Porque Deca é 10, Polis é cidades, 10 cidades, que eram cidades greco-romanas. Todo mundo conhecia esse homem, e todo mundo acreditava no que aconteceu, porque todo mundo viu. Porque o Senhor não é o Senhor só de palavras, mas é de poder de Deus. Aleluia. O que nós entendemos é que a libertação do endemoniado gadareno mostra que não existe caso perdido para Jesus. Você pode até dizer, esse aí é um caso perdido, mas para Jesus não tem. Não tem caso perdido. Jesus é poderoso para arrumar todo tipo de vaso. É só descer para a casa do oleiro. O oleiro pega o barro, amassa o barro e molda tudo novamente, e cria um novo vaso e enche de azeite e faz que esse vaso seja de honra para a glória do seu nome. Quando você vê alguém que não tem mais jeito para a sociedade, não tem mais jeito para os pais, lembre-se, para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. O poder de Cristo é maior do que qualquer força do mal. Uma vez eu cheguei na casa de uma irmã, ela estava deitada. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Ela falou assim, não, pastor, aqui uma vizinha minha fez macumba para mim. Eu falei, espera aí. Vamos no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confio. E cheguei no momento e disse, nenhum mal chegará à sua terra. Irmão, que tipo de crente é esse? Eu falei, irmão, pode levantar daí, em nome de Jesus, vai, para com isso. Ela levantou, foi fazer café, porque o poder de Deus é maior do que a macumba. Deus é maior que qualquer demônio, que qualquer legião. Deus é maior. Deus nunca lutou com Satanás, pastor. Deus nunca lutou com Satanás. Ele não precisa. Quando precisa expulsar o demônio, ele pega vasos como nós e diz, vai lá em nome de Jesus e expulsa. Deus nunca precisou lutar com Satanás. Seria uma luta injusta. Não tem condição. Diga, maior é o que está comigo do que o que está lá no mundo. Quem é alcançado por Ele tem sua vida totalmente transformada. Todos nós que fomos alcançados por Jesus temos a nossa vida transformada. Por final, teremos a transformação que Paulo nos deixou, que no arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos serão transformados. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu tenho algumas teses minhas pessoais, eu não quero entrar no mérito da questão. Mas uma delas é que lá não é tudo novo, porque o que nos envelhece é o pecado. O pecado que envelhece, que fez meu cabelo cair, entendeu? E se ele tivesse pecado, eu estava com meus cachos quando eu tinha 18 anos. Mas eu não acredito que as pessoas que morreram de idade vão ser transformadas. Não, vai ser transformado o corpo, tudo novo, viu? Tudo novinho,
folha, né? Em inglês chama brand new, novo em folha, viu? Temos essa transformação não só aqui na terra, mas quando nós formos para o céu seremos transformados. Vale a pena servir a Jesus, irmão? Vale a pena servir a Jesus ou não? Vale a pena servir a Jesus. E por final, todo liberto se torna testemunha da graça de Deus. O Evangelho tira as pessoas das trevas e coloca em plena luz. Aleluia. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz coisas grandiosas. Este homem se tornou um homem feliz. Esse homem se tornou um vaso para a honra e glória de Deus. Esse homem que era morada de Satanás, agora virou morada de Deus. Foi feita uma limpeza nesse vaso, jogou tudo para fora e colocou algo novo, um espírito novo, uma unção na sua vida, colocou palavras de testemunho e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Eu gostaria de orar com os irmãos nessa noite. Gostaria de orar por vocês. Vamos colocar